Graça e paz, povo de Deus, vamos continuar para a nossa série, falando agora sobre a necessidade do avivamento espiritual. Uma vez sabendo o que significa o avivamento espiritual, podemos concluir que é um movimento divino, espiritual, que vem do alto e do sublime trono de Deus mediante o Espírito Santo, para abalar, sacudir e mudar a realidade espiritual de pessoas, de grupos ou de igreja que estão paralisadas na letargia e na inanição espiritual. Essa necessidade pode ser resumida em alguns pontos que nós vamos ouvir, que nós vamos aprender agora. E o primeiro dele é que só o avivamento ou o reavivamento, a inércia das igrejas pode ser superada. Só através do avivamento ou reavivamento que a inércia das igrejas pode ser superada. Nós vamos ver que há uma grande tendência natural histórica em relação às igrejas que deixaram dominar pela letargia espiritual. A decadência espiritual tem se tornado cada vez mais evidente quando a frieza ou a mornidão espiritual domina o coração de um povo ou de uma igreja. Lembremos-nos dos exemplos dos Estados Unidos, da Europa também, que há pouco tempo, há poucas décadas, o percentual de crentes, de cristãos e de igrejas era elevado, mas nos últimos 10 anos esse percentual caiu para 40%. O fechamento de igrejas continua ocorrendo. Quase já não há mais abertura de novas igrejas cristãs nesse país, tanto nos Estados Unidos, quanto também em toda a Europa, que foram considerados como berço da evangelização e hoje estão vivendo nessa decadência espiritual. Sem dúvida alguma, essa situação só poderá ser revertida caso haja um reavivamento espiritual no centro dessa grande nação, desse grande país, que foi, como já vimos, um país, uma nação onde deu tantos missionários e que hoje está precisando da oração, que nós possamos orar por esse povo, por essas nações amigas que estão vivendo nessa decadência espiritual. O segundo ponto que nós queremos abordar hoje é que só o avivamento ou o reavivamento pode superar a visão e o foco das igrejas. A história da igreja registra diversos movimentos em todo o mundo com características pentecostais. Tanto na Europa como nos Estados Unidos, grupos de cristãos passaram a ansiar por uma mudança de característica espiritual no cerne das igrejas, ora em fase da decadência doutrinária e comportamental que as avassalava, ou pelo intenso desejo de ver o poder de Deus sendo operado de modo marcante e maravilhoso ante o formalismo e o liberalismo religioso. Relatos históricos demonstram que quais eram as características que se verificavam nessa busca. Primeiro, eles buscavam um intenso desejo da presença de Deus. Eram fervorosos na evangelização. Houve um retorno aos princípios bíblicos que norteiam a igreja. Eles buscavam os dons espirituais, incluindo o de cura e o de operações de maravilha. Eles buscavam o batismo no Espírito Santo, com línguas estranhas, a preocupação com a santidade em fase de iminente vinda do Senhor Jesus. Eles viviam isso, Eles buscavam isso. Então, na verdade, esta é a visão da igreja, Buscar os dons, buscar a presença do Senhor, viver os princípios bíblicos, buscar pelo batismo com o Espírito Santo. Isso nós não estamos vendo hoje. Nós não estamos mais vendo o Espírito se manifestar dentro da igreja. São cultos e mais cultos que estamos vivendo, que nós não estamos mais vendo
batismo com o Espírito Santo, cura divina. O que é isso? O Espírito mudou? Não. O povo que não está tendo mais esta visão e esse desejo. E por último, só o avivamento ou reavivamento pode enfrentar as portas do inferno. E isso é interessante. Sem o avivamento espiritual ou o reavivamento dessa natureza, as portas do inferno, ainda que não prevaleçam, como disse Jesus em sua palavra, em Mateus 16, causam grande prejuízo à igreja do Senhor. No tempo da Europa cristã, as igrejas acordaram-se com o seu crescimento, incomodaram, melhor dizendo, com o crescimento numérico com que as suas catedrais grandes e suntuosas, e descuidaram-se de buscar o permanente poder de Deus. As portas do inferno atacaram a base espiritual com as doutrinas materialistas, com o evolucionismo, e as novas gerações não estavam preparadas para confrontar a guerra espiritual contra a igreja. Os países descuidaram-se de criar os filhos, pais, melhor dizendo, descuidaram de criar os filhos na doutrina e na demonstração do Senhor, e foram passando, e os filhos foram derrotados pelas portas do inferno. A situação da Europa pós-cristã é tão grave, mas tão grave, que só um poderoso reavivamento pode diminuir os efeitos da mortalidade espiritual naquele continente. Oremos para que o Senhor Deus intervenha na Europa e salve milhões de pessoas para o reino de Deus. Então nós vamos estar observando esses 3 pontos, que só o avivamento pode tirar a igreja da inércia, pode superar a sua visão e o foco, e também só o avivamento pode nos dar poder para enfrentar as portas do inferno. Por isso tem que haver um avivamento, e está aqui a necessidade de se viver este avivamento espiritual. Então, graça e paz, que Deus te abençoe. Nós vamos continuar estudando a palavra de Deus, falando sobre outros assuntos importantes para nós, mas isso foi a nossa pequena contribuição, e eu espero que essa palavra venha servir de grande proveito para a tua vida e grande edificação. Fique com Deus, graça e paz.